população global e, novamente, com um aumento de 15% em relação à coleta anterior. O que eu estou mostrando é que os dados não apenas representam um grande número de pessoas com esses problemas, mas um aumento significativo em relação a dados anteriores. Mais um dado para você. Nós temos, a cada ano, 788 mil cidadãos e cidadãs que morrem por suicídio. Isto representa 1,5% das mortes do mundo. E entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a segunda maior causa de morte em 2018. E mais um último caso aqui para vocês. Em todo o mundo, estima-se que de 10 a 20% dos adolescentes vivenciam problemas de saúde mental. E a depressão é a nona causa de doenças e incapacidade entre todos os adolescentes e a ansiedade é a oitava causa de incapacidade. Por que eu estou trazendo esses dados aqui? Nós vivemos num mundo onde as pessoas se acham muito mais cultas, evoluídas em relação às épocas anteriores. É muito comum ouvir na academia alguém dizer frases do tipo: esse conceito já está superado, isto aí já está resolvido, isto aí já está respondido. Principalmente quando o conceito a ser analisado é um conceito religioso. É comum as pessoas falarem no ambiente acadêmico: não, essas questões da religião já foram respondidas, isso aí já está descartado na academia. Nenhum filósofo, nenhum intelectual de respeito dá bola para esse tipo de coisa. A nossa norma agora é outra, nós temos que respeitar novos parâmetros, novos padrões. Eu vou contar uma coisa para você. Quando eu falei a primeira mensagem que eu dei aqui, eu contei a história de um rapaz, você deve se lembrar, Jesse Kilmore, que suicidou depois de ler o livro O Deus, um Delírio, de Richard Dawkins. Quando eu mencionei o comentário do pai a respeito do filho, eu citei exatamente como o pai dele falou. E o pai, no desabafo, disse: o que mais me dói é que se o meu filho estivesse sofrendo com um problema de homossexualismo e um professor cristão tentasse convencê-lo a mudar de vida e ele se matasse, aquele professor teria sua carreira encerrada e aquela escola fechada. Mas como meu filho se matou por sofrer um bullying, por ser religioso, ninguém falou nada. Pelo contrário, tentaram até desfazer a relação entre os fatos. Algumas pessoas observaram: mas o Rodrigo é uma pessoa tão culta, e falar homossexualismo, a OMS já descartou isso, é homossexualidade, não podemos falar isso. Porque a OMS já determinou que homossexualismo é algo ligado à doença e é ofensivo. Não podemos falar isso. Você pode até ser processado por homofobia. Curioso como as coisas mudam. Se todo sufixo ismo signifique doença, loucura, então também não posso falar cristianismo, porque seria uma doença de Cristo. É lógico, temos que falar homossexualidade, não homossexualismo, para evitar problemas. Eu citei homossexualismo apenas para falar a relação do que o pai falou. Mas por que eu estou trazendo isso à baila para você? Porque, na verdade, quando as pessoas deixam de crer em Deus, esse é o grande problema. Elas começam a acreditar em qualquer coisa que lhe dizem. A única diferença é que ele muda o padrão de autoridade. Se antes ele falava: eu acredito nisso porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, assim o escreveu, hoje ele diz: eu acredito assim porque Martin Heidegger assim o falou. Se antes ele dizia: eu tenho esse comportamento porque assim é a regra, a norma da minha religião, hoje ele fala: eu devo ter essa linguagem porque assim foi determinado pela OMS. Você percebeu? Na verdade, nós só mudamos o padrão das nossas autoridades. Se antes a minha autoridade era o sagrado, era o religioso, agora a minha autoridade passa a ser a OMS. Se antes eu citava o apóstolo Paulo, agora eu cito um filósofo. Mas o curioso com os dados que eu apresentei é que toda essa cultura mundial não está nos livrando dos problemas existenciais. Continuamos, apesar de tanta tecnologia, de tanto saber, de tanto conhecimento, cada vez mais depressivos, com síndromes do pânico, ansiedades, suicídios e outras coisas do gênero. E antes que você pense que isto aqui significa um religioso querendo dar tapas na cara de um não religioso, você está muito enganado, muito enganado. Se tem uma coisa que eu aprendi com a profecia bíblica, especialmente o Apocalipse e o livro de Daniel, é que mais do que ser alguém que está disposto a acusar, eu tenho que ser alguém que está disposto a se identificar com a massa que precisa de ajuda. Então, meu amigo, quando eu falo com você desses números aqui, não é alguém falsamente bem resolvido
que está querendo jogar na cara de quem não tem religião que ele está com problemas, não. Em primeiro lugar, porque eu admito que, embora dados apresentem de maneira invariável que há mais casos de suicídio e transtorno entre não religiosos do que religiosos, isso são dados acadêmicos. No estudo Evidências você tem a fonte primária desses dados. Apesar dos dados afirmarem isto, eu não posso negar que na igreja também você tem pessoas com depressão, com síndrome de ansiedade, com transtorno de ansiedade e outros problemas dessa natureza. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: sentindo-me tão necessitado de ajuda como todos esses dos dados que eu apresentei, eu tenho a coragem de vir a público e falar: eu clamo por Deus. Eu conheço o mundo acadêmico. Eu não desprezo o mundo acadêmico. A sociedade, a academia, a cultura tem trazido grandes benefícios para todos, mas ela não responde tudo. Às vezes eu tenho que colocar a minha cabeça um pouco do lado de fora da biblioteca e das bibliografias e da fundamentação teórica e admitir que existe um Deus que está querendo me salvar. É este o ponto que eu quero colocar para você. O mundo está repleto de conhecimento, mas é interessante que o conhecimento não está trazendo a cura para a humanidade. Pelo contrário, nós estamos vivenciando o que Jesus falou no Evangelho de Lucas. Olha a declaração de Cristo no Evangelho de Lucas, capítulo... Vamos passar mais um aqui? Lucas, capítulo 21. Pode voltar um pouquinho, por favor? O slide anterior. Jesus falou o seguinte, falando do futuro: as pessoas desmaiarão de terror, apreensivas com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. E ele propôs uma parábola dizendo, observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Vamos analisar a palavra de Jesus. Ele profetizou há 2000 anos que, no nosso tempo, as pessoas desmaiariam de terror na expectativa das coisas que iriam sobrevir ao mundo. Quando nós falamos de Apocalipse, nós acentuamos muito as catástrofes, os terremotos, as guerras, mas não prestamos atenção nesses outros sinais que Jesus colocou. Jesus falou de uma pandemia, não estou falando do coronavírus, de problemas emocionais. As pessoas desmaiarão de terror na expectativa das coisas que hão de sobrevir ao mundo. Num verso anterior, ele disse, haverá angústia entre as nações pelo bramido do mar e das ondas. A palavra angústia no grego é a palavra aporia, que significa sem poros, sem convicção, cético. E é justamente o que temos no mundo hoje. Um mundo cético, na sua torre de marfim, achando que tem todas as respostas e que o evangelho é coisa superada, ele não precisa disso. Mas, ao mesmo tempo, é um mundo que está falido emocionalmente, precisando de ajuda. E não estou falando em terceira pessoa, estou falando em primeira pessoa, do plural e do singular. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda, nós precisamos de ajuda. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, meu amigo. Todos nós, indistintamente. Aqui não é questão de falar do homossexual, do religioso, do ateu, do agnóstico, do espírita, do liberal, do conservador. Todos nós, indistintamente, precisamos de ajuda. Agora, vamos continuar aqui. Eu quero colocar uma imagem para vocês aqui que me chama a atenção. Alguém pode estar em casa perguntando assim, Rodrigo, mas vem cá, você fala muito de volta de Jesus? Breve Jesus voltará. Quão perto é o perto? Já tem 2000 anos que estamos esperando essa breve volta de Jesus. Eu já não quero mais saber disso. Eu antes esperava a volta de Jesus, porque eu achava que era agora, e depois passa o tempo e nada acontece. Quão próximo é o próximo da volta de Jesus? Olha essa próxima imagem, talvez ela vai responder para você. Esta pedra está prestes a cair. Veja, a qualquer momento, qualquer abalo, esta pedra vai cair. Mas um geólogo pode dizer para você, ela pode ficar nessa posição por 1 ano ou por 100 anos. Mesmo assim, ela está prestes a cair. Então, existe uma diferença de prestes no sentido cronológico e do sentido qualitativo.
No sentido cronológico, prestes realmente é uma coisa que vai acontecer daqui a um minuto, mas no sentido qualitativo, é a qualquer momento. O que Jesus quis dizer é que a volta dele está perto de acontecer a qualquer momento, porque ele está ansioso por nos salvar. Então, por que ele não vem logo nos salvar? A resposta está em Pedro, que já falou do ceticismo que haveria em nosso tempo. Vamos ler a passagem de Pedro. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando, seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas Pedro continua dizendo: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o ponto. Deus quer nos salvar. E eu quero deixar claro para você por que eu enfatizo tanto a minha experiência, a minha vida para você. Eu sei que a minha experiência não é o melhor argumento do ponto de vista científico, mas por que temos que dar todos os argumentos científicos? Qual é o argumento científico que um pai usa para dizer ao filho: não se envolva com as drogas, eu te amo? Que equação matemática pode explicar o amor? Que equação matemática, que experimento laboratorial, ou mesmo a lucumbração filosófica, pode racionalmente justificar alguém que ama tanto o outro que o apela para que mude de vida? Por isso que, embora eu esteja usando muito aqui a palavra quero fazer um convite, na verdade, este é apenas um eufemismo. Porque em todas as mensagens você não vai ouvir apenas um convite, é um apelo. E por que, Rodrigo? Porque eu aprendi com Cristo que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e a você também. E nós precisamos de ajuda. Você precisa de ajuda e eu também. E como eu estou sempre conseguindo a minha ajuda em Deus, eu quero passar para você o que está funcionando em minha vida. Uma vez, um ateu, querendo criticar de um religioso ao qual ele foi convidado a assistir, ele falou assim: olha, vamos fazer uma coisa? Eu assisti sua mensagem e tudo mais, mas eu não concordo com nada do que você falou, você está completamente fora de órbita, você está citando coisas fora de contexto. Eu proponho fazer um debate na faculdade, tá bem? Vamos fazer um debate, intelectual contra intelectual. Eu vou defender o ateísmo com o livro que eu escrevi e você defenda a religião com o livro que você escreveu. O religioso falou: tudo bem, nós teremos o nosso debate com uma condição. Falou: qual? Eu colocarei no auditório 50 pessoas, ex-drogados, ex-traficantes, ex-marginais, ex-viciados, que mudaram de vida